Oi, está começando o 131º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. Essa ideia da literatura como uma máquina que tem várias ferramentas para a gente usar, procedimentos mesmo, que você pode imitar. Essa voz que você acabou de escutar é da Paloma Vidal, que é escritora tanto de prosa quanto de poesia. Ela também é tradutora e também professora universitária. Eu ainda vou falar mais sobre ela, mas antes eu preciso te avisar que esse episódio do 451 MHz é realizado com apoio da Lei de Incentivo à Cultura. A Paloma Vidal nasceu em Buenos Aires, mas veio morar no Rio de Janeiro quando tinha só 2 anos de idade. Aqui no Brasil, ela se apaixonou pela literatura, começou a estudar o assunto e trilhou uma longa carreira acadêmica. Ela se envolveu também com a edição de livros e hoje ensina teoria literária na Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Ela também praticou diferentes gêneros literários e desde 2023, quando ela estreou com o livro de contos A Duas Mãos, que foi lançado pela bravíssima editora 7 Letras, ela já publicou mais de 20 livros entre romances e ensaios, coletâneas de contos e também de poemas, sem falar nas peças de teatro. Pois é, qualquer conversa com ela dá muito pano pra manga. Ela chegou a publicar, inclusive, um livro muito legal aqui pela nossa editora da Associação 451, que é Não Escrever com Roland Barthes. É uma espécie de ensaio de crítica misturado com performance, com texto literário, no qual ela fala em como ela se inspirou no Barthes, no grande Roland Barthes, para não escrever. Pois é, qualquer conversa com ela dá muito pano pra manga e hoje a gente vai falar com ela sobre poesia, sobre o livro mais recente que saiu ali no finalzinho de 2024, Lugares Onde Eu Não Estou, que reúne 6 livros que ela tinha escrito já entre 2010 e 2018 e que foi publicada pela 7 Letras. Esses poemas fazem parte de uma série que na verdade nunca terminou, que está desde então sendo escrita num blog. É isso mesmo, a Paloma Vidal é uma das raras escritoras que até hoje publica poesia diretamente nessa plataforma tão antiga chamada blog. Nesses livros, ela faz uma espécie de crônica ou diário em versos, explorando temas como a memória, a maternidade, a identidade e a escrita. É uma delícia. Então vamos lá para a primeira parte da conversa com a Paloma Vidal. Então a gente está aqui com a Paloma Vidal para falar de poesia e de um dos grandes lançamentos do ano passado, né? Esse programa vai ao ar já em 2025. Estou aqui no passado conversando com a Paloma Vidal em 2024, falando desse livrinho que reúne 6 volumes de poesia da Paloma, que foi lançado aí no finalzinho de 2024, né, Paloma? Quando foi? Novembro? Isso, saiu em novembro de 2024. Maravilha, e é um livro muito, assim, parece ter sido um projeto poético. Quem lê agora, retrospectivamente, dá a impressão de o livro ter sido pensado nessa forma, mas também não, né? Como é que foi? Me conta um pouquinho de como ele foi sendo escrito e publicado ao longo do tempo. Sim, com certeza. Bom, primeiro, super obrigada por me receber. Estou feliz de estar conversando com você sobre lugares onde eu não estou, que, na verdade, continua sendo um projeto. É um projeto, assim, uma comparação que às vezes eu faço é com aquele filme Boyhood, que acompanha, né? Ele é citado no livro, né? Você cita. Tem uma hora que eu acabo falando, explicitando isso no próprio livro. Eu penso em Boyhood porque os protagonistas acabam sendo A e F, que são meus filhos. O livro começa em 2010 com o nascimento do meu filho mais novo. Mas eu digo que ele continua porque esses textos eles vão sendo escritos num blog que se chama também Lugares Onde Eu Não Estou. É algo meio anacrônico, né? Um blog, mas eu tive blog ali no início dos anos 2000, fiquei apegada. E o blog tem essa coisa meio pública, meio privada, porque também as pessoas não acessam tanto hoje em dia, então eu tenho um tipo de liberdade interessante, ao mesmo tempo que tudo que eu coloco ali eu sei que vai ter algum leitor. Então, o projeto é esse, é um projeto contínuo, de escrita contínua. Mas, lá pelas tantas, a gente não resiste a tornar as coisas livro. Então, lá pelas tantas, eu comecei a publicar a cada 50 entradas, eu fazia um livrinho. A 7 Letras topou esse projeto, eram uns livrinhos pequenininhos, assim, um formato bacana. A gente começou a fazer assim. Aí a gente fez primeiro 2, depois mais 2. Isso acho que é 2015, 2018, essas 2 levas.
E aí o que aconteceu foi que eu estava querendo reunir que fosse um objeto único, porque ficava um pouco disperso, tem alguns livros que já estão esgotados. Então a gente resolveu fazer um recorte desse material que continua, na verdade. Eu escrevi um texto, acho que tem 10 dias mais ou menos. E a gente fez um recorte de 2010 a 2017, juntou os 4 que já estavam publicados separadamente e acrescentou mais 2. E aí acabou que ele vira também uma espécie de romance, porque tem um arco dramático que acontece, apesar da fragmentação. Vários registros se misturam. Tem uma coisa, até no começo é quase um diário do bebê, que você tem o recém-nascido e o registro de cada pequena observação do bebê. Muito legal esse começo. E depois vai descolando, vai aparecendo a mãe também muito, né? Também é muito da motherhood, né? É verdade. É um livro sobre maternidade, é um livro sobre passagem do tempo, observação dos outros, né? Porque também entram muitos amigos e pessoas. Ele é todo feito com iniciais de pessoas que algumas eu já nem sei quem são, porque é tanta gente que vai passando pela vida da gente. Algumas não, né? Algumas são recorrentes, inclusive a pessoa que faz o prólogo do livro, que é a Adriana Kancepolski, que é uma professora do espanhol da USP, que eu achei bacana ter um prólogo, porque isso que eu tô te explicando, você tá me dando a oportunidade de explicar aqui, mas não tá explicado no livro. Às vezes é um pouco estranho de entender. Aí ela fez esse prólogo. E ela é personagem, ela é a K. Eu sou muito próxima a mim. Muito bem. Então ela é, por exemplo, uma inicial constante que se repete. O prólogo filia o livro muito também a uma certa literatura francesa perrequiana. Isso. Eu queria saber se você tem alguma distinção entre a escrita de um diário íntimo mesmo, um diário seu, vamos dizer assim, ou da sua família e tal, e uma coisa mais literária, uma elaboração poética pública e tal. Isso tem distinção? Você escreve direto na plataforma do blog, por exemplo? Ou você tem um caderno? Eu tenho um caderno, mas eu escrevo, eles são muito imediatos. Inclusive, eu aprendi ao longo dos anos. Eu comecei o blog um pouco antes, mas eu também, literariamente, isso já é, né, um recorte literário. Quando eu fui publicar, eu comecei em 2010, com o nascimento do F. Eu fui aprendendo. O que tem sentido colocar lá é aquilo que é o que sai, assim, é o que mais ou menos quase que vai direto pra lá. Às vezes eu tenho uma ideia e penso, isso aqui seria legal pro blog. Mas se eu não escrevo logo, se aquilo já não vai meio bloco de notas do celular e de lá pro blog ou de algum caderninho e depois pro blog, é mais no bloco de notas do celular mesmo. Não funciona, não é uma coisa que é um tipo de elaboração, assim, que eu vou ficar... Então tem uma coisa de uma imediaticidade que a gente talvez pudesse associar a uma escrita de diário, de anotação mais espontânea, mas eu acho que em relação a essa diferença que você estava perguntando, eu acho que é bem diferente, inclusive porque eu decidi fazer em versos. Eu acho que até por isso, sabe? Eu acho até por isso que você está perguntando, para deixar bem marcado que é um diário, mas é um diário literário, porque não é um gênero que eu pratique. Eu não escrevo poemas. Assim, eu tô dizendo isso, mas o livro que é... Qual é, Paloma? Pô, você acabou de publicar 6 livros de poemas em um volume só. Como é que você pode falar uma coisa dessa? Mas é porque tudo, por exemplo, o livro que a gente fez juntos, né, o livro do Roland Barthes, ele tá em forma de versos, algumas partes, né? Algumas partes só. Mas é a mesma coisa, são os textos que eu comecei a cortar em versos para poder fazer as performances. Mas o meu gênero é a narrativa. Isso vai dizer, são textos muito narrativos, os do Lugares Onde Eu Não Estou, né? Eles têm essa coisa de registrar piadas de filhos, de crianças, a filosofia que as crianças, quem é pai, sempre se delicia com isso, né? E a gente queria poder anotar toda hora. Mas você transita na sua obra toda em muitos gêneros diferentes. Eu acho que é uma espécie de brincadeira que você gosta de fazer. Entre a tradução, ensaio, romance, teatro, parece que você gosta de experimentar. E nesse livro você até brinca com versos, tem até uma URL de YouTube que você transformou em versos, né? Ainda quebrou a URL. Pois é. E a URL não tá no ar mais, não sei se você chegou a ver isso. Essas coisas são assim, né? Ontem mesmo eu tava procurando um videozinho que eu anotei numa aula que eu dei sobre Pizarnik e eu pensei, gente, não dá pra fazer isso. Eu fiquei curiosíssima porque eu falo assim, eu falava passar esse vídeo.
Aí fui lá no YouTube, o vídeo não tá mais lá e eu não tenho a menor ideia que vídeo era esse da Pizarnik que eu passava na minha aula. Também tem eu acho que nesse caso não tem tanta questão, né? Mas eu acho que é isso, é um tipo de escrita realmente que acontece muito ligada ao cotidiano, mas que eu gosto de fazer dela um experimento literário também, né? E isso tem a ver com o que você estava dizendo, que eu tento me dar tudo que eu tenho direito, já que, como o Beckett, quando perguntava para ele por que você é escritora, aí ele respondia good at nothing else. É que, né, só sei fazer isso, né? Mas pensa, essa questão da URL, assim, desculpa voltar num detalhe que pode parecer meio besta, mas tudo bem, era lá, você anotou, ela saiu do ar, mas você foi lá e publicou no livro, você poderia ter tirado ela, né, vamos dizer. Parece que você tá zombando um pouco até dessa própria precariedade do texto online, né, essa coisa meio hipster de ter um blog em 2024. Isso é impossível, na verdade, né, é possível preservar, né? É verdade, eu acho que tem uma coisa da obsolescência, né, desses nossos... A gente acha que é tão assim, né, é tão parte da nossa vida que parece que é eterno. Eu gosto também dessa mistura do tecnológico com o anacrônico, porque realmente o blog, muitas vezes as pessoas me disseram, mas por que você não migra pra sei lá o quê, né? E eu, não, eu tô bem lá, eu fico, mas eu sou arquivista, assim, né, então eu viro e mexo, caramba, eu tenho que ir lá copiar e botar no, sei lá onde, na nuvem, né, porque, na verdade, esse blogger, né, eu já várias vezes não consegui entrar, porque, sei lá, porque esqueci a senha, porque alguma coisa dessa, eu falei, pronto, ferrou, mas ficou, foi um furor, né, você deve lembrar, né, que foi um furor no início dos anos 2000, era uma né? grande ameaça, né? Exatamente. Sempre tá ameaçando a literatura de extinguir e nunca acontece. Acho que a maior parte dos escritores da minha geração, que começaram a publicar ali no início dos anos 2000, tinham blogs, né? Eles eram conhecidos como esse pessoal da internet, né? E, de fato, criaram grandes blogs. Eu acho que, assim, o Cardoso Online, lá do Rio Grande do Sul, onde um monte de autores surgiu, Verdade. né? Assim, eu acho que foi realmente um celeiro de autores, mas todos foram pro livro. E para grandes editoras, né? Assim, todos se estabeleceram de alguma forma. Você estava já, desde aquela época, trabalhando nas 7 Letras, salvo engano, porque eu me lembro muito do seu nome de página de créditos de livro. Então, é uma editora bravíssima, né? Que a poesia brasileira toda passou praticamente por ela nos últimos, 30, 40 anos quase? Quantos anos tem acho que é 30 anos que a editora tem, E aí, você estava, então, começando a carreira e já trabalhando nas 7 Letras, fazendo O Inimigo Rumor. Eu entrei naquela coleção que publicou muita gente. A 7 Letras fez uma coleção que se chamava Rocinante e muita gente publicou seu primeiro livro ali. O Julian Fuchs, por exemplo. Eu tenho a impressão que Carola Saavedra também. Enfim, não vou lembrar agora de cabeça, mas... E eu fui dessa leva também. Publiquei meu primeiro livro de contos nessa coleção, em 2003. Era uma coleção que tinha, assim, uma bicolor. Os livros tinham o mesmo design. E eu publiquei. Depois eu passei por várias editoras, também editoras que estavam surgindo, até algumas que... Depois do meu segundo livro eu publiquei na Língua Geral. Editora que já fechou, né? Editora que era do Agualusa, né? Do autor angolano. Aí depois eu voltei publiquei meu primeiro romance nas 7 Letras com um apoio da Petrobras, que também rolaram uns editais assim naquela época. É interessante recuperar como é que essa geração foi entrando no mercado editorial, né? Depois eu fui para Rocco, que na época Vivian Wyler trabalhava lá. Eu acho que sempre tive uma questão também de me conectar com os editores e poder ter uma interlocução, sabe? Isso sempre foi importante para mim. E no caso das 7 Letras, muitas pessoas...
Jorge Viveiros de Castro é o editor até hoje, mas muitas pessoas também passaram por lá como editoras, né? A Marília Garcia foi editora da Sete Letras durante vários anos, e também houve projeto de revista, que nem você estava falando, né? Do Carlito Azevedo. Teve também, você deve lembrar, coedições das Sete Letras com a Cosac na IFE. Sim. Coleção As de Colete. Participei, assim, né? E mantive embora eu tenha publicado em outras editoras, eu mantive esse vínculo, e para esse projeto, para mim era óbvio, porque pelo que você falou, né, a Sete Letras continua sendo uma editora que tem uma base na poesia, e acabou de sair o livro mais recente do Carlito Azevedo. Sim, esteve aqui no podcast. Saíram na surdina os livros de vocês dois no finalzinho do ano ali, né, mas eu acho que já foram acontecendo, foi uma coisa que... Exato, aí eu acho que é isso, é uma aposta, né? Eu acho que hoje em dia é bacana porque tem várias editoras pequenas e médias que estão publicando, se diversificou bastante opção para quem quer publicar poesia, inclusive tem circulado bastante, com resenhas. Você acha mesmo? Porque era muito assim, finalmente não precisamos mais passar pelos editores, não precisa daquele calvário de mandar os originais e tal. Eu vejo que você é uma grande formadora de poetas, de pessoas que são seus alunos, que escrevem, vão atrás de você, atrás de, né, até de... orientação mesmo para a escrita. Então, você acha que isso mudou? Que o poeta hoje tem espaço, vamos dizer, para publicação? E isso está superado, aquela coisa do... Porque ficou um pouquinho mais barato publicar, né? Assim, vamos dizer, imprimir um livro hoje é menos problemático do que 20, 30 anos atrás, expressas, tem a possibilidade de fazer tiragens menores, né? Hoje em dia é bem fácil fazer uma tiragem até de 50 exemplares, né? Que a poesia sempre tem um outro tipo de circulação. Então, eu acho que sim. É claro que depende muito do contexto. Eu dou aula na Universidade Federal de São Paulo, em Guarulhos. Tenho alunos muito variados, às vezes pessoas que não têm nenhuma inserção, pensando em São Paulo, assim, dentro de um circuito cultural, totalmente pessoas muito alheias a esses circuitos e a como chegar. Depois eu dou aula muito em oficina, e aí é um pouco diferente. Dou aula na Escrevedeira ou na Astrolábio, lugares que eu tenho dado, até na própria Sete Letras. Então depende muito, mas eu acho que inclusive as oficinas também são um espaço em que você começa a entender como é que funciona, para quem que você poderia mandar. E eu acho que sim, eu acho que tem bastante. A gente vê pelas feiras, na feira literária que a 451 organiza, a gente tem editoras grandes, mas a gente tem editoras médias e pequenas também. Então tem tido mais espaço, é diferente de uma Bienal, a gente tem tido feiras com mais espaço. Agora continua sendo uma questão no Brasil. Eu acho que o público leitor, como é que a gente faz para... A gente sempre tem essa sensação de que tem mais livro do que leitor, né? E tem, né? Pela última pesquisa, pelo menos, que saiu aí da Retrato da Leitura. Eu queria saber, você como escritora, como poeta, como é que você, e professora, o que você pensa a respeito disso? Que conclusões você tira? Essa pesquisa realmente veio escancarar algo que... Bom, eu sinto muito isso, assim, desde que eu comecei a publicar, certa fantasia que, às vezes, nós, escritores, temos em relação a feiras e prêmios e visibilidade. Eu sempre achei que tinha algo um pouco de fantasioso, porque se você está falando de tiragens quando é uma tiragem de 1.000 exemplares, é uma boa tiragem no Brasil. Bom, para um país de 210 milhões de habitantes, sei lá quantos habitantes, você vê que a coisa, né? Eu tava traduzindo um livro da Rosa Monteiro, aquele A Louca da Casa, e ela lá pelas tantas, ela fala das pequenas edições de 3.000 exemplares, ela fica assim falando, e ela fica até constrangida, que às vezes, gente, uma pequena tiragem no Brasil, 3.000 exemplares é uma super tiragem. É uma tiragem grande. Então você vê, ela tá falando do mercado espanhol, né? Que é uma outra realidade. Não sei como é que é a tiragem da Rosa Monteiro lá, mas ou de outros autores até talvez mais, que vendem mais. Mas então eu acho que tem algo de escancarar isso, e eu pelo menos me sinto bem de estar na universidade pública, que a gente está ali trazendo mais
pessoas para a literatura, pessoas que depois vão trabalhar nas escolas. A grande parte dos nossos alunos e alunas vai para a escola depois, meio por aí, que meu compromisso com a leitura, né? Depois é interessante ver como os livros vão fazendo seu caminho, aos poucos, vão entrando, até pela universidade. Eu sinto que, bom, eu publico já há pouco mais de 20 anos, e eu sinto que meus livros, muita da circulação deles tem a ver com uma circulação na universidade, através de pessoas que leem. Mas é porque você trata de temas, às vezes, um pouco mais teóricos mesmo, ou acadêmicos, eu diria assim, né? O próprio Não Escrever com Roland Barthes faz uma brincadeira. Eu acho que toda a sua obra tem esse humor que está sempre ali aparecendo em algum lugar, uma brincadeira com os próprios rituais intelectuais, a edição, sempre você tem uma ironiazinha ali. Neste caso, eu queria te perguntar sobre essa te falou da Rosa Monteiro sobre a tradução literária. Você é enfim, nascida na Argentina e traduziu muito também na vida. A tradução é uma das suas identidades, vamos dizer assim. E a Argentina é um país que, por um lado, sempre está pior do que o Brasil economicamente, digamos assim, mas tem muito mais leitores, aconteceu a formação de leitores lá, e o mercado editorial também, ele é muito guerrilheiro. Você vai para Buenos Aires, tem pequenas editoras maravilhosas e feiras e tal, e é uma coisa muito vibrante mesmo. O pessoal nem parece que quer acontecer no mainstream, né? Eles querem ficar ali na guerrilha mesmo, atrás das barricadas e tal. Queria te ouvir um pouco também sobre esse contraste, tá, entre esses dois países. Vai ver que é isso que acontece comigo, né? Agora que você falou, eu sou uma argentina infiltrada aqui no Brasil. Aliás, outro dia aconteceu uma coisa engraçada. Nesse livro até, o Jorge, o editor, pediu a ficha catalográfica para um funcionário, e quando veio a ficha catalográfica tava a Paloma Vidal, Poesia Argentina. Aí eu gostei, eu falei, deixa. Achei engraçado, mas ele não deixou, corrigiu. Boa. Então, acho que sim, acho que talvez você tenha ido já na feira de editores que está acontecendo em agosto lá. E nesse ano que agora é de 2024, é um ano horrível, né? Primeiro ano desse governo, do Milei. E as pessoas que foram amigos, que eu tenho, até amigos do Brasil que estavam lá, ficaram muito impressionados, né? Com a quantidade de gente, quantidade de edições. E então, realmente, você tem razão. Gostei dessa edições guerrilheiras. E agora eu acho que tá meio assim, mais até, né? Porque eu acho que a Argentina tem isso, assim, quando as pessoas me perguntam, eu vou pra lá agora, vamos ver. Claro que tem um lado de sofrimento horrível, de insegurança, de incerteza, mas é um país que, pela sua história, se habituou a tirar da crise, assim, o seu potencial de guerrilha mesmo, que nem você tá falando. No mercado editorial funciona um pouco assim, né? Já passaram por muitas crises econômicas profundas e políticas também, em geral as duas coisas caminham juntas. Então eu acompanho muito, né? Quase todos os meus livros estão publicados lá. Esses, os lugares onde eu não estou, ainda não. Porque tem sempre a questão da tradução, quem que vai fazer? Eu tenho algumas pessoas que me traduzem lá, mas eu já fiz também autotradução. E eu publiquei um livro diretamente em espanhol, que não está publicado no Brasil, que foi escrito em espanhol, chama La Banda Oriental. Mas sempre tem essa questão da tradução, às vezes demora também um pouco para eu me decidir se eu vou fazer, se eu vou passar para alguém. Mas o Roland Barthes provavelmente vai sair. Bom, agora eu queria dar um recado para você que é ouvinte aqui do 451 MHz. A gente sabe que você nos acompanha e agradece pela sua audiência. Mas será que você já é um ouvinte entusiasta? Com uma pequena contribuição mensal, você nos ajuda a realizar aqui o nosso podcast e tem o seu nome lido no final do programa como forma de agradecimento. Além disso, você recebe uma assinatura digital da revista 451 e com ela tem acesso completo a tudo que a gente já publicou sobre o mundo dos livros no site e também nas nossas newsletters. E também vários outros
outros conteúdos que a gente produz para quem ama livros. E se você virar um ouvinte entusiasta, você também ganha acesso ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 40% nas melhores editoras brasileiras. Então eu te convido a ir lá no 451.com.br e fazer a sua assinatura de ouvinte entusiasta, que agora já tem inclusive um plano anual. E aproveita para explorar o nosso site, que traz tudo sobre os últimos lançamentos nas livrarias, os debates relevantes na sociedade e que é realizado com o apoio financeiro dos nossos leitores. Eu também queria te contar que todos os episódios aqui do 451 MHz têm uma página de repertório no nosso site. Então, se você quiser saber mais sobre a entrevista, ler alguns poemas da Paloma, os melhores momentos da conversa e outras curiosidades, é só entrar na seção de podcasts lá do 451.com.br. E antes de seguir com o programa, a gente tem um recado para você da Tinta da China Brasil. Olá, eu sou o Ricardo Araújo Pereira e, caso não tenham ainda percebido, sou português. Sou o autor do livro Coisa que não edifica nem destrói, que já está disponível nas melhores livrarias brasileiras e no site da Tinta da China Brasil. Garanta o seu em tintadachina.com.br. E agora a gente tem um recado da Companhia das Letras. Oi, ouvintes do 451 MHz, aqui é a Stephanie Roque, editora da Companhia das Letras. No mais recente episódio da Rádio Companhia, eu recebi a Alexandre Vidal Porto, que é autor de Sodomita, e a Paula Fábio, que é autora de Casa de Família, pra gente conversar sobre como a ficção pode iluminar os cantos negligenciados do passado e do presente do nosso país. Juntos, a gente discutiu a relação entre pesquisa e criação, o apagamento de vozes marginalizadas e como a literatura pode recontar os traumas de um país que insiste em esquecer. Esse episódio já tá no ar, então quando acabar aqui, te espero lá, hein? E vamos lá para a segunda parte da conversa com a Paloma Vidal. Vamos falar desse livro, que é uma delícia, um livro, assim, muito esquisitinho. Quando eu, como editor, quando recebi os originais, falei, gente, que livro que é raro, como vocês poderiam dizer. Mas é uma delícia, é um livro, um ensaio poético e uma certa ideia também de memorial acadêmico, para pensar em gêneros, assim, literários. Quer falar dele, assim? Você fala um pouco sobre essa história de quando você decidiu fazer cosplay de Roland Barthes, é isso? De se fantasiar? Pois é, eu acho que realmente surge do ambiente acadêmico, de estar um pouco cansada das apresentações de congresso, ao mesmo tempo fazendo parte desse universo que eu não desdenho de maneira nenhuma, né? É o meu mundo. E de uma paixão pela obra desse crítico e escritor francês, Roland Barthes, ao qual eu fui introduzida na graduação. Eu fiz graduação na UFRJ nos anos 90 e retomei a minha relação com ele depois, mais em função do interesse que eu tive pelos seminários que ele deu no fim da vida, que ele estava saindo do armário nesses seminários, queria escrever um romance que nunca conseguiu escrever. Ele morreu em 1980 e esse foi o modo como eu consegui voltar para a obra dele, através dessa pergunta pelo desejo de escrever, que é uma pergunta tão forte para as pessoas das letras em geral, dentro e fora da universidade. Eu acho que isso que é interessante, porque as pessoas estão o tempo inteiro reclamando que é difícil escrever, estão sempre querendo escrever. Os alunos e os professores reclamando que os alunos não escrevem bem ou não escrevem. É um tema. Então eu achei que era um jeito de também brincar com essa ideia da especialidade. Especialista em Roland Barthes, que é um lugar estranho para quem é da América Latina, do Brasil, de qualquer outro país, na verdade. Na Argentina, por exemplo, tem grandes especialistas. A Beatriz Sarlo, que acabou de morrer, né? Uma pena, uma intelectual incrível e era uma apaixonada pelo Roland Barthes, né? Entre outros que ela estudou. Possivelmente não haveria a Beatriz Sarlo sem a leitura do Barthes. Mas o que era isso que fascinou você tão ali no começo da sua trajetória, esse fascínio inicial? O que foi que te... Boa pergunta, né? Eu acho que, bom, ele era um provocador, apesar de, ao mesmo tempo, ter um pouco de dificuldade com esse caráter
polêmico dele próprio, de ser um polemista, ele escreveu um texto chamado A Morte do Autor, né? Então, eu entrei muito por esse livro, O Humor da Língua, que é um livro organizado com os ensaios dele, entre eles A Morte do Autor, que é do final dos anos 60. Então, eu acho que eu entrei muito por essa maneira pouco ortodoxa de se relacionar com os objetos e de proclamar a morte do autor. Outro dia mesmo, um grande especialista da obra do Barthes, que é o Claude Coste, que esteve aqui em São Paulo, na USP, lembrou uma cena que eu já tinha visto citada quando ele fala que a língua é fascista na aula inaugural no Collège de France, que o Foucault, que estava ali na frente, revirou os olhos, né, dizendo, meu Deus, o que esse homem está falando? Então ele era desses que, meu Deus, não tô acreditando que ele tá falando isso. E eu acho que eu gostei disso, não tô acreditando que esse homem tá falando isso, não tô acreditando que esse homem tá dizendo que o autor morreu. E esse mesmo homem, uns anos depois, começa a dizer que na verdade ele quer ser autor, que o autor não morreu tanto assim, que em todo caso ele quer ser autor, né? Morreu o autor do século XIX. E ele é um autor pro século XXI, na verdade, porque o que o Barthes estava querendo fazer ali, e isso vários críticos conseguem enxergar, a maneira como ele estava pensando o romance, a literatura de maneira geral, de um jeito que depois se tornou muito do que a gente faz. Uma literatura muito em fragmentos, que mistura o ensaio com a narrativa, até a poesia, até esse livro Lugares Onde Eu Não Estou, nesse sentido dá para pensar assim bartesianamente, porque na preparação do romance, ele diz que quer escrever um romance, faz uma espécie assim de oficina ao contrário, né? Porque ele vai fazer o romance dele, todo mundo vai assistir. Mas quando ele começa a falar mesmo, ele começa a falar de haikai. Então, quer dizer, que romance era esse? Ele queria fazer um romance Proust no século XXI, mas para fazer Proust no século XXI, talvez tenha que fazer uns poeminhas. Então, eu acho que talvez seja uma grande homenagem ao Roland Barthes, esse livro de poemas. E ele aparece no livro, hein? Algumas vezes, algumas citações, uma delas com um dos dois filhos não identificados nesse poema, mas poema de 21 de setembro de 2014, um diálogozinho curto. Sabe quem é este aqui? O Roland Barthes. Aí a resposta é, uau! Muito bom. Tem uns aí, mais hein? recentes, tem um que eu gosto mais recente, agora eu não vou lembrar exatamente, mas é um dos dois também, provavelmente o F, que fala: mãe, ou você fala de você, ou você fala do Roland Barthes. Genial. Mas isso é interessante, isso que você falou de como aqui na América do Sul, né, especificamente, a gente se tornou tão especialista num tema, assim, a própria psicanálise também, em Buenos Aires, em São Paulo e no Rio. E, quer dizer, você tem essa cultura que às vezes é mais forte do que nos lugares de origem, né? Você tem um grau de especialização, de excelência, às vezes, que supera ali as fontes. Mas talvez tenha dado no que virou, por exemplo, muitas obras da literatura latino-americana, como, por exemplo, como chama aquele autor uruguaio? Mário Levreiro? Por exemplo, a obra do Mário Levreiro, né? Que é esse livro que é um catatal de 500 páginas que ele fica tentando escrever uma coisa. O Romance Luminoso. O Romance Luminoso é muito Luminoso bartesiano. É uma maravilha. Eu dava uns cursos sobre escritores com romances, assim, inacabados, algo do gênero. E o Mário Levreiro era o carro-chefe com esse livro incrível. Quer dizer, eu partia desse desejo do Barthes escrever e de não conseguir, e pegava vários autores e autoras. A Alejandra Pizarnik, por exemplo, nos diários dela, que são... A gente poderia pensar que os diários são um romance, que às vezes acontece esse deslocamento, né? Ela não escreveu um romance, mas ela fala o tempo inteiro de querer escrever um romance. Então é interessante. E lá pelas tantas ela explicita bastante. Isso aqui que eu tô escrevendo, o que é? Uma obra monumental. Acabou de sair pela Relicário a prosa completa da Pizarnik, que eu fiz a tradução junto com a Nina Risi. E agora eu tava falando com a Maíra Nassif, que é a editora, vamos pros diários. Mas não sei como é que é a questão, né, de direitos e tal. Mas é isso, tem vários escritores que tiveram esse desejo e foram para outros gêneros. É isso que eu acho que o Barthes estava buscando. Para mim, o último livro que ele publicou em vida, que é o Câmara Clara, é uma obra-prima nesse sentido. É um livro que é usado em cursos de comunicação variados,
como teoria da fotografia. Mas é um livro sobre luto, é um livro autobiográfico, com imagens. Então a gente consegue também associar com escritores muito variados. Sebald, por exemplo, Sofical. Sei lá, dá pra ir fazendo umas pontes, assim. Esse imbricamento também que passou a existir entre crítica e ficção, vamos dizer, ou literatura. Posso estar falando uma besteira enorme aqui, mas são raros os críticos que acabam influenciando os ficcionistas, né? Que acabam trazendo um dispositivo criativo novo. Parece que o Barthes foi capaz disso. O movimento, em geral, é em outra direção. A literatura, a poesia e a ficção é que inseminam a crítica, mas tem uma coisa em mão dupla nesse caso, né? Me parece que sim, eu acho que... Eu própria fico tentando inspirar. Eu acho que tem a ver também com o trabalho com sala de aula, que é poder também mostrar essas possibilidades, entrar na crítica de uma outra maneira. Tive a sorte de estar numa universidade que eu tenho muita liberdade para fazer muitos experimentos. Então, também mostrar esse lado criativo da crítica. E realmente o Barthes é alguém que experimentou muito. Queria falar então um pouquinho dessas chaves ali que estão no texto de apresentação do livro, que associam você um pouquinho a uma literatura francesa, também do Perrec, que era contemporâneo do Barthes, mas eles tinham convívio, isso é uma coisa que eu não... tinham algum, assim, mas realmente eles, muitas vezes eu vejo como eles... tinha um pensamento que se encontrava muito. Inclusive, a Cláudia Amigo Pino, que é professora da USP, ela é discípula da Leila Perrone Moisés, né? Está trabalhando com a obra da Leila, inclusive, nesse momento, que é a grande tradutora do Barthes no Brasil. É uma dessas especialistas no Barthes que tenta, inclusive, furar esse bloqueio. Porque, como você falou, o movimento é sempre deles pra cá, né? A gente nunca consegue muito fazer uma crítica brasileira de Barthes ir lá e publicar e que eles se interessem pelo que a gente tem a dizer. São os provincianos, são os provincianos. Pois é. Aí a Cláudia consegue. Ela publicou um livro super interessante sobre os seminários do Barthes lá, em francês. O livro não está publicado ainda aqui. Ela fez o doutorado sobre Perrec. Ela trabalhou com o Perrec, continua trabalhando. Então, eu acho que tem algo do pensamento do Perrec sobre escrita, sobre processo de escrita, sobre a relação de escrita com memória, porque o Barthes estava também nessa busca, né? E eu acho que o interessante do texto da Adriana é que justamente ela fala desse projeto de memória do Perrec, que na verdade tem um livro que tem esse nome, né? Eu me lembro. Que, salvo engano, não está lançado, não foi publicado no Brasil. Não, na verdade, a obra do Perrec ela é bem dispersa no Brasil. É algo curioso a se investigar. Para quem não conhece, vamos falar um pouquinho do Eu Me Lembro para os ouvintes aqui. É um livro que está numa filiação incrível de livros, tem o mesmo mote, né? E na qual a Adriana coloca o seu também um pouco, embora a forma não seja igual. Exato. Né? Não é a mesma ele coisa. Na verdade, já pega essa ideia de um outro autor, que é o Joe Brainerd, né? Que publica com esse mesmo título, I Remember. É um americano, né? Isso. Ele diz, né, no livro que ele pegou essa ideia desse autor e são todos fragmentos que começam com essa frase, eu me lembro, 3 pontinhos. O interessante é que a Adriana ela vai vendo como isso se desdobra justamente na América Latina, na América Hispânica. Ela tem alguns exemplos. Tem um livro da Margot Glantz que se chama Yo También Me Acuerdo. E tem Eu Me Lembro, do Martin Cohen, que é um livro muito bonito da infância dele, bem da infância nos anos 60 na Argentina. Então é uma literatura, a do Perrec. Eu agora estou até trabalhando num grupo de estudos, o W, que é um livro lindo, também sobre memória. É uma literatura que te dá vontade de continuar, de você fazer o próprio, né? Porque ele te dá ideias. Eu acho que isso tem a ver com o Lipot também, com esse grupo de literatura potencial. A literatura tem esse aspecto experimental também. Essa ideia da literatura como uma máquina que tem várias ferramentas e que você tá aí, as ferramentas estão aí pra gente usar, procedimentos mesmo que você pode imitar, mas como você imita o procedimento e não as ideias,
Você vai fazer outra coisa necessariamente. O procedimento aqui é começar um livro com a frase "eu me lembro". E essa é quase uma forma poética, né? É quase daria para dizer... Aqui no Brasil ainda teve o livro do Geraldo Mayrink com o Fernando Moreira Salles, também chamado Eu Me Lembro, que faz toda essa educação sentimental ali da geração que nasceu nos anos 40, os baby boomers brasileiros ali da zona sul do Rio, né? Se lembrando de coisas, lugares, né? Assim, é muito saboroso, assim, dá vontade de escrever o próprio, é verdade isso que você falou, né? Sim. O da Margot tem esse acréscimo que é "eu também me lembro", como se ela já tivesse no título dizendo, bom, eu sou uma leitora do Perrec e eu também tenho aqui as minhas coisas para dizer, né? E eu vejo o Perrec também um pouquinho no título do seu livro, Os Lugares Onde Não Estou, que eu queria que você também falasse um pouco do título, porque o título não é tão colado no livro, vamos dizer assim. Não sei se você acha que seja. O título é o título do blog, imagino, então é a primeira coisa que você fez, né? O título, provavelmente. Então já não serve para amarrar os poemas retrospectivamente, digamos assim, né? Mas o que é esse título? Lugares Onde Não Estou? É curioso, assim, porque eu não lembro exatamente de onde que surgiu esse título, porque realmente ele é muito antigo. Eu comecei, inclusive hoje em dia eu uso ele no meu e-mail, eu já uso para um monte de coisas. Mas ele tá no Barthes, mas eu não lembro se eu tirei do Barthes. Mas ele tá no Fragmentos de um Discurso Amoroso. Tem uma hora que ele está falando da relação dos amantes. Depois ele aparece no Foucault. Isso eu cito. O do Foucault eu faço um poeminha a partir de uma fala dele. Mas eu não lembro se tá nessa... Eu acho que tá. Eu acho que tá entre os poemas do volume. E aí, recentemente, aconteceu uma coisa engraçada, que uma poeta que eu tive a alegria de traduzir ano passado, um livro sobre tradução, ela é tradutora também, a Laura Wittner. É uma maravilha esse livro, né? Saiu pela Bazar do Tempo, Ela tem um livro, a poesia reunida dela se chama Lugares Donde Una No Está. Uma coincidência total, assim, parece Perrec, que ela conseguiu acrescentar esse una, que é... As argentinas sempre se colocando ali, né? Se enfiando na conversa. Tem esse muito livro. bom, né? Então, aí eu fui achando, e eu acho, assim, pensando no Barthes, no Foucault, eu acho que tem algo de uma concepção mesmo ali, né, de sujeito, sem querer ser muito filosófica, assim, mas a verdade é que o sujeito, e tem a ver com a psicanálise, é sempre, ele nunca está onde ele está. Claro que depois isso tem também uma conotação que tem a ver com o deslocamento, porque o livro fala disso também, afinal, eu nasci em outro país, meus pais se exilaram no Rio de Janeiro, mas depois eu fui morar em São Paulo. O livro fala de algumas viagens também. Depois eu fiz pós-doutorado na França, até estudando o Barthes, carreguei meus filhos comigo. Então tem essa relação com a viagem, a mudança. Mas o lugar também é perrequiano, né? Porque ele tem esse livro famoso, também não publicado no Brasil, chamado Tentativas de Esgotamento de um Lugar Parisiense. E o seu livro tem algo de tentativa de esgotamento, mas aí não é do lugar, é de você mesma, parece, né? Da vida, né? Porque o esgotamento se dá pela escrita, né? Quer dizer, só para quem não conhece o livro, o Perrec ele descreve obsessivamente todos os dias no mesmo lugar, uma esquina, e descreve de maneira exaustiva. Então, eu não sei, acho que aí dialoga com o Perrec um pouquinho. Totalmente, você tem razão. Título. Ele tinha um projeto também que chamava Lugares, Lieu, que era um projeto também, assim, desses da vida, né? Eu acho que o livro deve ao Perrec também essa ideia de um livro da vida. Um projeto que vai te ocupar a vida inteira. O Vida, modo de usar, que um pouco tem essa ambição de ser, né, um manual de instruções da vida, né? Meu livro é muito mais perequiano do que eu imaginava. Eu tô adorando isso. E o espaço, porque o espaço é perequiano, né? Ele tem um livro também, não é? Que chama Espécie de Espaço. Você vê que todos esses livros têm ainda para traduzir, né? Porque o de Paris já tem tradução, né? E o Sumiço, né? Que foi traduzido de maneira... O Zéfiro fez essa incrível tradução, encarou esse livro que é sem uma letra, né? Mas isso parece que não é o que te seduz mais no Perrec. Essa contrainte da ulipiana, né? Que é a limitação da escrita, a limitação até matemática da escrita. Você não é isso que você enxerga mais no Perrec. Não tanto. Acho que eu tenho as minhas limitações, assim.
assim, nesse sentido. Eu acho que eu sou mais... É de humanas, de humanas. Exato, exatamente. Agora pegou bem. Eu acho que eu não conseguiria fazer, né? Eu acho que tem que ter um outro tipo de cabeça, assim. Mas sim a questão, eu acho, da relação da literatura com a vida nesse sentido mesmo de eu falei antes, uma ferramenta, né? Quase que a literatura como algo que te faz levar a vida adiante, assim, no cotidiano. Tem um caderno, é uma maneira de olhar. Mas isso que eu acho que é uma grande delícia de ler você, porque você traz isso, né? Você dá a impressão que você está levando a vida adiante com a literatura e está compartilhando com a gente, e de maneira autoirônica, leve, não grandiloquente. Então acho que o seu livro traz isso. E os seus escritos também, escrever sobre Barthes, você está um pouco debochando de si mesma, tá piscando o olho para o leitor, né? E ao mesmo tempo reverenciando. Então é uma coisa muito, muito legal, assim. Acho que isso eu aprendi também muito. A Tamara Kamenstein, enfim, uma autora que eu traduzi muito e convivi muito com ela. Ela tinha muito essa pegada, né, do antissolene e da literatura. Era uma verdadeira cruzada contra o lugar, assim, muito estabelecido e que é difícil. Os autores argentinos, bom, César Aira é uma máquina de debochar da literatura, né, que é outro autor que eu estou traduzindo agora, e realmente aí já é um outro patamar de deboche. Congressos de literatura, por exemplo, que a gente fez, né? A Fósforo está lançando aí uma leva enorme e o Congresso de Literatura é isso, uma grande gozação de todo esse universo e dele próprio inserido, né? Porque ele é parte. Acho que a graça também você se colocar como não fazer só de fora, assim, né? Mas entrar no jogo. Muito bom, Paloma. Muito obrigado pela entrevista. Muito bom conversar com você. Obrigada a você. Vamos ler a Paloma Vidal. Tá aí, ó, em tradução, né, pelos livros do César Aira, que estão saindo pela Fósforo. Um projeto editorial super importante, né, que começou no ano passado. Super. Temos o Não Escrever com Roland Barthes pela Tinta da China, que a gente teve a honra de publicar, junto com a Tinta da China em Lisboa, um projeto da coleção do Pedro Duarte, da Tatiana Salem Levi. Agora, Lugares Onde Não Estou, pelas 7 Letras, que saiu no finalzinho de 2024. Que mais? Que você tá... eu mencionei a Pizarnik, a Alejandra Pizarnik, que é a tradução também. Pela Relicário, maravilha. Isso é outro trabalho preciosíssimo, né? E que necessário, né? É impressionante como a gente ainda tem tanta coisa a fazer em termos de tradução literária aqui entre a América Latina, né, Paloma? Sim. Assim, a gente ainda tem um campo inteiro para não, está sendo feito. Né? Acho que editoras grandes e recentes, mais ou menos recentes, né? Todavia, Fósforo, estão fazendo. E outras estão fazendo também. A Relicário realmente faz muita diferença. Faz a Marguerite Duras. Super. Tem uma coleção que chama Nosotras, que tem muitas autoras. Eu traduzi a Margot Glantz para essa coleção, mas tem Silvia Molloy, tem Lina Meruane. Tem uma maravilha sobre tradução também, né? A questão da tradução da Silvia Molloy, da língua, né? Isso. O livro que eles publicaram nessa coleção é O Viver Entre Línguas. Então, tem muita gente trabalhando muito bem, né? Com tradução, e eu tô nessa também. Esse ano, acho que foram esses. Foi o Aira, vai sair uma leva nova no início de 2025. 4 títulos mais. Muito bom. Então, estamos aí esperando aqui na porta da livraria. Isso. Então, muito obrigado. Um beijo para você, Paloma. Muito obrigada. Valeu. Valeu. E antes de me despedir, eu queria passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. LGBTQIA+, significa lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexuais e assexuais. A cada episódio, a gente convida autores e grandes leitores em geral para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. O quadro de hoje traz uma dica da cantora e compositora Alice Caymmi. Ela explora na música questões da sexualidade e da diversidade de gêneros que por muito tempo foram tabu na MPB.
Oi, gente, meu nome é Alice Caymmi, tô aqui pra falar o melhor livro da literatura LGBTQIA+, no meu entendimento. Na verdade, é um livro que não é conhecidamente LGBTQIA+, mas que pra mim me deu muito essa sensação, que é Miss Dalloway, da Virginia Woolf. É um livro que me tocou num lugar de aprisionamento sexual e de identidade muito forte, que vai levando você pra um lugar subjetivo parecido com o da homofobia, sabe? A homofobia velada, a homofobia também colocada à mesa, assim, posta na nossa frente. Eu acho Miss Dalloway um livro que traz uma sensação corporal parecida com o que acontece na nossa comunidade, né? Com todos nós, quando a gente vem ao mundo e tenta ser como a gente é, tenta ser quem nós somos. Então, pra mim, Miss Dalloway é não só um dos livros mais importantes da minha vida, como se encaixa nesse rol também, pra mim, de literatura LGBTQIA+. Aqui, a Alice indicou Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Esse clássico da autora inglesa está completando 100 anos e acabou de ganhar uma edição comemorativa pela editora Autêntica. E antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas, que colaboram financeiramente para a realização do podcast com R$ 23 por mês. Então, muito obrigado a Adriana Teixeira, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Alexandre Vidal Porto, Ana Carla Dias Braga, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, André Viana, Bruno Felipe Simões Costa, Bruno Schultz, Carmen Manuel Almeida Biscardi, Cristiane Gonçalves dos Reis, Cristiane Bolo, Cíndia Vasconcelos, Daniela Falcone, Diana Radomisler, Diane Maia, Eliane Marta Teixeira Lopes, Elisa Von Randall, Érica Giorgino, Fábio Calvan, Fernanda Calef Barbeta, Guilherme Sorgini, Gustavo Senechal, Irene de Almeida Biasoli, Jaime Mendes, Kellen Gutierrez, Leila Lima, Lúcia Guimarães, Luísa Plastino, Márcia Cristina Fragos, Marcos Apóstolo, Maria Bertrand, Maria de Lourdes Maciel Silva, Maria Paula Barbosa, Maria Rosalina Silva, Mário Henrique Fernandes, Murilo Carvalho, Patrícia Rodrigues Sanches, Paula Fontana Fonseca, Pedro Cogo, Priscila Valverde de Oliveira Vitorino, Regina Gomes Sodré, Richardson Thomas Silva Moraes, Rodrigo Bittar, Rodrigo Moura, Samuel Valim Bolonha, Thiago Barreto, Tomás Muniz Bratfish, Oyara Andrade, Valéria Medena, Valessa Lopes Baldin, Vitor Ribeiro, Vivian Lembo e Veena Guimarães Machado Pimentel. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí. Chegamos ao final do 131º episódio do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 28 de março. O 451 MHz é uma produção da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.